Começar uma vida nova em um país com uma nova língua, outra cultura e diferentes regras geralmente é bem complicado. Você tem que procurar uma residência, um meio de transporte, entender as leis e tomar cuidado para não ter problemas com os impostos que vêm pela frente. De olho nesses processos importantes, o Planeta Brasil aproveitou a minha chegada para fazer um manual de sobrevivência para imigrantes calouros e também para os veteranos que ainda têm alguma dúvida. Daremos início ao nosso guia conversando com um consultor de imigração. O Jorge Castro trabalha no ramo há 23 anos. Jorge, eu acabei de chegar nos Estados Unidos e eu gostaria de saber o que eu tenho que fazer para conseguir a minha residência aqui no país. Bem, a primeira coisa que você deve fazer é guardar aquele documento que você recebe quando entra nos Estados Unidos. Independente se ele esteja vencido ou não. Independente se ele esteja vencido ou não, aquele documento chamado Formulário I-94 é o comprovante que você entrou nos Estados Unidos legalmente. E para qualquer decisão que você tomar nesse país em termos imigratórios, você vai precisar desse comprovante. E aí você tem algumas opções para imigrar para os Estados Unidos. Se você veio a trabalho, você pode, por exemplo, imigrar, obter a residência através do seu empregador, que vai lhe patrocinar um processo imigratório. Certo. Ou mesmo através de relações familiares entre pais e filhos, ou até mesmo se você vier se casar com uma cidadã americana. Você falou do formulário I-94. Mas o que é mais importante, ele ou a data que está no visto do passaporte? O visto e o formulário I-94 são duas coisas diferentes. O visto que você tem no passaporte lhe permite sair do Brasil e pedir uma entrada nos Estados Unidos. Agora, quem autoriza a sua entrada aqui é o Serviço Imigratório americano, que lhe concede um status. Então, se você vem como turista do Brasil, com visto de turista, ao chegar aqui, se não houver nenhuma questão que impeça você de entrar, eles lhe darão o status de turista e lhe colocarão no formulário o prazo que você está autorizado a ficar aqui, que geralmente para a maioria de 6 meses. Digamos que eu não quero o Green Card, eu só quero estudar ou trabalhar aqui nos Estados Unidos. Eu tenho alguma opção? O brasileiro, por exemplo, que entra aqui com visto de turista, se ele se decidir depois ficar aqui para estudar ou trabalhar, ele pode pedir ao Serviço de Imigração Americana trocar o status dele. Então, se ele decidir estudar, ele pode mudar o status de turista para estudante, ou se ele tiver uma oferta de trabalho e o trabalho combinar com as qualificações profissionais dele, ele também pode aplicar para uma mudança de turista para visto de trabalho. Eu trouxe 3 perfis de telespectadores do Planeta Brasil para você poder explicar para a gente qual o processo que eles têm que tomar para conseguir o Green Card. Por exemplo, no caso da Priscila. A Priscila quer saber como funciona a legalização hoje. Ela tem que ir para o Brasil para conseguir o Green Card e depois volta para cá? Se ela está aqui indocumentada, dependendo das circunstâncias do caso dela, ela tem que voltar para o Brasil. Então é muito importante que antes que ela tome essa decisão, ela procure um profissional de imigração que analise as circunstâncias dela e verifique se ela precisa ou não sair do país. Às vezes, sair do país após ficar um longo período aqui indocumentado piora a situação, porque aí outras punições impedirão que você volte, mesmo que você qualifique para um Green Card. O segundo caso é da Flávia, ela já tem um irmão cidadão americano, ela gostaria de saber qual o procedimento que ela deve tomar. Existe um processo onde um irmão cidadão americano pode peticionar irmãos não americanos, cidadãos estrangeiros. Porém, ela tem 2 opções. Ou ela permanece nos Estados Unidos com um visto, ou seja, autorizada para ficar aqui, ou ela é obrigada a permanecer no Brasil aguardando a vez dela imigrar para os Estados Unidos. Se ela permanecer indocumentada, quando chegar a vez dela de pedir para o Green Card, ela não vai conseguir obter esse benefício nas regras atuais. O presidente Obama tem tentado flexibilizar as leis de imigração. No entanto, a oposição ainda não permitiu que ele aprovasse no Congresso uma reforma que trouxesse mudanças substanciais. O terceiro caso é da Rosidelma. Ela veio pela fronteira do México, é casada com um cidadão americano, já tem 3 filhos americanos e paga imposto aqui já tem mais de 20 anos. Ela consegue o Green Card facilmente com todas essas, vamos dizer, qualidades que ela já tem? Infelizmente, a situação dela é muito comum entre vários imigrantes. Mesmo estando casada com um cidadão americano, ela não qualifica para o Green Card porque entrou no país sem visto. Então, ainda que ela tenha pago
o imposto de renda por vários anos, ainda que ela tenha filhos nascidos aqui, ela fica limitada pela questão de ter entrado no país sem visto, por ter atravessado a fronteira. É importante que tenha o visto, que tenha uma entrada no país autorizada pelo serviço imigratório, ainda que tenha vencido. Depois de solucionar algumas dúvidas sobre a imigração, vamos aprender mais sobre os impostos norte-americanos com a contadora Sheila Schenker, com quem conversamos em Los Angeles. Sheila, e qual o primeiro passo que o brasileiro deve dar para se organizar financeiramente aqui nos Estados Unidos? O primeiro passo que eu recomendo é a pessoa abrir uma conta corrente no banco. Então vai no banco, abre uma conta corrente, pega os cheques. E em ordem para fazer essa conta corrente, geralmente a pessoa precisa de um número. Como no Brasil tem o CPF, aqui nós temos o Social Security, Seguro Social. E como fazer para adquirir o CPF americano? A Sheila nos explica. Geralmente, para tirar o seguro social, você tem que ir no escritório do serviço social. Você não pode fazer pelo correio. Tá. Então, você tem que apresentar todos os documentos originais. Passaporte, o visto original. E deixa eu mostrar aqui o formulário. Estou aqui com o formulário, só para um exemplo do que eles vão pedir. Bonitinho. Então, eu tenho que preencher isso para ter o meu Social Security, né? Chama-se Form SS5. Tá. Então, esse é um primeiro passo. Tá. Esse já tem dono ou não? Como? Esse já tem dono? Esse não. Então, pode deixar comigo já esse? Tá, então esse já vai ser meu, tá? Tá certo. Esse aqui eu vou preencher pra mim depois. Tá ótimo. Agora, Tá. se eles falarem com você, você não pode ter o seguro social, porque o seu visto não é, ou que você não tem os documentos. Você tá indocumentado, vamos dizer assim. Não tem os papéis que eles precisam. Certo. Então, o próximo passo desse procedimento é entrar com esse papel que se chama W7 para um número que se chama ITIN, que é um número para identificação para imposto de renda. Fazer certas coisas para te identificar aqui como uma pessoa que existe e que está acompanhando as leis. Com o ITN ou W7, o imigrante indocumentado pode comprar uma casa e financiar um carro, por exemplo. Ele é menos formal do que o seguro social e pode ser usado por turistas que pretendem passar uma longa temporada no país. Sheila, já com esses documentos em mãos, eu posso me organizar para pagar o meu imposto de renda, né? Como ele é feito aqui nos Estados Unidos? Em abril, se paga o imposto pro ano que passou. Como que você vai fazer o imposto? Que documentação que você vai precisar para fazer imposto? Muitas pessoas que estão aqui são empregados de corporações, são empregados de alguém e recebem o que a gente chama de W2. Esse é um exemplo do W2. O W2 é um documento emitido pelo empregador e é um resumo de todas as taxas que você pagou enquanto empregado. Ou seja, com o W2 você pode pedir restituição por despesas como médico e educação, assim como acontece no Brasil. A outra opção é quando a pessoa trabalha aqui não como empregado, mas como por contrato. E esse é o que geralmente recebe o 10,99 miscelâneos. Se você se enquadra neste perfil e tem contrato como prestador de serviço, a Sheila tem uma dica. Se você é trabalhado com contrato, é muito bom você ficar pegando todos os recibos relacionados com o seu trabalho, que no final do ano você pode deduzir. Por exemplo, eu, como profissional da comunicação, posso comprar uma câmera filmadora e apresentar a nota para deduzir do meu imposto. A partir desses papéis, você começa o seu processo de entrada no imposto de renda, que é um outro papel que você vai mostrar pra gente. Esse aqui é para residentes e cidadãos americanos, eles fazem esse. Tem um outro formulário que chama 1040NR, que é para non-residents. Dependendo da situação, você pode fazer você mesmo, você pode ir a um contador, você pode ir a lugares que tem enrolled agents, que seriam pessoas que são relacionadas, que são certificadas pelo IRS. É um contador genérico, sim. O contador é o enrolled agency. Esse é um contador que se especializa só
imposto, não fazem mais nada. Eles são muito bons. E no próximo bloco vamos às compras. Chegou a hora de procurar uma casa e um carro para sobreviver em Los Angeles. Tem gente que paga tudo à vista e fala, não, pagando tudo à vista, eu não devo nada para ninguém. Mas aí não constrói o crédito, porque o crédito é exatamente dever e mostrar que você consegue pagar.